tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 18b. Bem-aventurados os aflitos, itens 1 e 2, bem-aventurança. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença do Clóvis, da Ana, do Josimar, do Ney e da Michele. Convidamos nosso amigo Josimar para fazer a prece inicial. Agradecendo a Jesus, nós pedimos sua permissão para iniciarmos os nossos estudos, as nossas reflexões de hoje acerca do Evangelho. Pedimos também, agradecemos pela companhia de nossos irmãos de luz, nossos mentores espirituais que nos assistem nesse momento e nos auxiliam, nos orientam na reflexão das nossas leituras. Aproveitamos também esse momento para agradecer pelas provas que temos encarado, assim também como nos ajustar quanto à necessidade do nosso burilamento para melhor compreender a nossa jornada. Que nosso estudo possa nos auxiliar nesse progresso e que traga a todos que nos escutam, que nos assistem, um conforto e a compreensão do momento em que estão vivendo. Que assim seja. Assim seja. Qual a nossa concepção de bem-aventurados? É a mesma concepção que foi utilizada no Evangelho? A concepção que a gente utiliza no nosso cotidiano, de dia a dia, né? Está mais naquela coisa material. Então, são aqueles que a gente acha que não sofrem, que são felizes, aqueles que nada de mal acontece na vida deles. Ou seja, avaliamos como uma pessoa de sorte e com todo o suporte material. Na concepção que é colocada no Evangelho, é um pouco diferente. São os que são felizes sob o aspecto espiritual. E o que seria isso? São aqueles que conseguem bem sofrer, ou melhor, compreendem que sua dor serve para seu crescimento e elevação espiritual. Como já dissemos, a dor é muitas vezes obrigatória, mas o sofrer é opcional. Podemos escolher sofrer ou não. Se entendemos que uma dor visa nos corrigir ou melhorar nossa condição moral, que esta dor vem para o nosso bem, seremos bem-aventurados. Assim, podemos concluir que somos todos bem-aventurados, logo que adquirimos a consciência de nossas necessidades aqui no planeta de provas e expiações e passamos a agir em prol da nossa reforma íntima e da nossa evolução. A humildade, ela está relacionada à condição social da pessoa? Eu creio que não. A humildade não mesmo está relacionada com a condição social da pessoa. Até porque tem pessoas que são bem abastadas financeiramente e que são de uma humildade, generosidade sem tamanho, né? E a humildade está relacionada mais com o coração, com o comportamento. Minha maneira de pensar é essa. E quantas pessoas que a gente vê aí que são totalmente desprovidas de bens materiais e que estão cheias de orgulhos, né?
cheia de egoísmos, de imparcialidade, e acha que tudo é ruim, são mal agradecidas. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode sim acontecer as duas coisas, a pessoa ser muito bem-sucedida socialmente e ser também uma pessoa humilde, como pode acontecer o contrário também. Mas uma coisa, eu creio que não está relacionada com a outra, não. O maior exemplo de humildade que nós temos é Jesus Cristo, que era o amor em pessoa, a caridade em pessoa, e que não olhava se a pessoa era rica ou pobre, ele tinha uma palavra de carinho e de amor para todas as pessoas com quem ele encontrava. Esse é o jeito que eu penso. É isso. A maior prova de humildade de Jesus é exatamente ele, apesar, né, de ser quem ele é, né, de se submeter às leis, né, daquela época, né, às leis de Herodes. Como ele mesmo disse, o reino dele, né, o mundo dele, o reino dele não era desse mundo. Por isso ele, assim como todos, respeitava, né, e respeitou as leis daquele tempo, mesmo sabendo, sendo conhecedor de que aquelas leis não visavam realmente a reflexão da verdade, né? Então ele é a maior demonstração, uma das maiores demonstrações de humildade do Cristo, né? Porque a humildade a gente confunde muito realmente, né? Como colocou a Ana, a humildade com a questão do poder aquisitivo, né? Que isso realmente não tem nada a ver. Né? Concordo plenamente com a resposta da Ana. Né? A humildade é a capacidade, ela está mais vinculada à capacidade de você não se utilizar, não se aproveitar, né, da sua posição por estar num patamar mais elevado, de se mostrar diferente dos demais. É a capacidade de você se igualar àqueles que possam estar um pouco menos esclarecidos do que, né, aquele que goza de alguma posição melhor. Né? É o que eu vejo. Jesus Cristo foi que deu o maior exemplo de humildade. Analisemos, porque ele veio do mundo espiritual, aceitando como berço uma simples manjedoura, né? Um lar humilde de um carpinteiro. E ele, como mestre dos mestres, viveu entre os humildes, os pobres, consolou os tristes. Quando ele se despediu do mundo, foi pelos braços da cruz, ao lado de quem? De dois malfeitores. Então, a humildade é uma das maiores conquistas do nosso espírito. A quem consegue conquistar esta virtude, aceita sem constrangimento qualquer obrigação de trabalhar e servir benefício ao próximo, sem alarde, com os próprios recursos que possui. Foi isso que Jesus fez. Ele pegou a humildade longe de ser servidão, como ele fazia, que antes de tudo ele trabalhou com toda a sua independência, com toda a sua liberdade interior de espírito evoluído, que trouxe isso das suas profundezas do seu espírito e colocou em prática aqui numa terra dura, seca, árida. Então, a humildade de Jesus é quando todos nós temos o direito de abraçar isso e trazer isso para a gente, conquistando o seu amor, não se abstendo de nada, e pegando todo esse bem e trazendo para o nosso eu, com compreensão, o entendimento para com o próximo. E perceber que a humildade começa a acender em todos nós, como Jesus mesmo disse, né? Vós sois a luz do mundo. Gratidão. Qual é a lógica da causa e efeito? A lógica da causa e efeito é puramente
pedagógica, é nos educar e não punir. Muitas vezes a gente, principalmente, né, as pessoas que vieram de outras religiões, nós temos aquela ideia dogmática de céu e inferno, né? Então, se eu sou bom, eu vou para o céu, e se eu sou ruim, eu vou para o inferno. E Deus, né, ele é um Pai misericordioso e amoroso. Quando ele fez as leis de Deus, as leis divinas, naturais, e ele nos criou, né, simples e ignorantes, nós, há séculos, vamos nos desenvolvendo e aprendendo coisas. E as leis, elas estão impressas na nossa consciência. Isso a gente já falou aqui, né, algumas vezes. Então, nós sabemos as consequências dos nossos atos. Por exemplo, eu sei que eu não posso comer muito doce porque eu passo mal. Se eu comer muito doce, eu vou passar mal, né? Às vezes eu quero correr o risco. E aí a gente se dá mal. Mas Deus, ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, que não existe tribunal espiritual. Isso está até lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a questão 964. A questão fala até o seguinte: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer que ele está errado. Pelo contrário, Deus nos dá a oportunidade de consertar. Como? Se às vezes nós temos a oportunidade de consertar aqui, nessa vida mesmo, alguma coisa que a gente tenha cometido agora, e outras vezes a gente vai voltar em outras vidas para consertar, melhorar, aprimorar, assim como é na escola. Quando um aluno ele é reprovado, ele não é reprovado para ser punido. Ele é reprovado porque ele precisa rever algumas disciplinas, precisa aprimorar os conhecimentos dele e ter uma segunda chance. A gente não encara a escola como uma punição, né? A escola é um lugar para a gente evoluir e crescer. E assim é a lei de causa e efeito para nós. Muitos espíritas acreditam naquelas situações, porque o fulano foi um assassino, então nessa vida ele tem que morrer assassinado. Não! Deus é extremamente misericordioso. Muitas vezes essa pessoa ela vem com a tarefa de cuidar de outras pessoas. Ela pode ser um médico, pode ser um pesquisador que vai revolucionar aí algum campo da saúde, pode ser simplesmente uma pessoa que cuida de gente, uma pessoa que está lá na comunidade, mas que acolhe, né? que agrega. Essa é a missão, é o resgate dessa pessoa. Até porque, se a gente for pensar, ele tem que morrer assassinado, alguém tem que assassinar essa pessoa também. Então, sabe, vira uma bola de neve, a gente está arrumando mais problema para as pessoas. E isso não é a misericórdia de Deus, né? Nós, quando desencarnamos, nós chegamos lá, quando chega o nosso momento de reencarnar, nós temos a liberdade de conversar com os nossos mentores e falar o que a gente deseja. Olha, eu gostaria disso, não que vai ser acolhido, até porque eles sabem o que nós suportamos ou não, da nossa capacidade. Mas nós podemos conversar sobre isso. As provas, elas não nos são impostas assim à revelia, porque Deus é um Deus de amor, ele é misericordioso. Então, a gente não pode encarar a lei de causa e efeito como uma coisa ruim. A gente tem que encarar como uma oportunidade de crescimento, como realmente uma escola, que se a gente não aprendeu, se a gente não assimilou, a gente precisa refazer aquilo. E a gente tem a reencarnação para fazer de outro modo e com o esquecimento, né? E a probabilidade da gente acertar, porque aqueles que a gente não amou, né, a gente vai ter oportunidade de amar, a gente vai ter oportunidade de se doar, que foi a última coisa que Jesus disse, né?
ame a todos como eu vos amei. Então é isso. Michele, excelente essa tua colocação, porque muitas vezes as pessoas confundem a lei de causa e efeito com vingança. A pessoa morreu assassinada, então ela foi um assassino, então ela tem que morrer assassinada. E não é, se a gente pensar assim, isso aí vai virar vingança. A gente volta à lei do talião, né? Olho por olho e dente por dente. Acabamos todos cegos e banguelas. Né? E, na verdade, não é assim. Nós vamos, igual você bem explicou, né? Um assassino ele pode ter como resgate alguma outra tarefa, né? Seja ela humilde, seja ela qual for, a gente não tem aqui como dizer. Então, essas conclusões que as pessoas às vezes tiram, que essas pessoas morreram queimadas porque eram não sei o que. Não, não é nada disso. A gente não tem condições de afirmar nada, né? Porque a pessoa desencarnou de tal forma ou porque a pessoa passa por uma coisa. A gente só vai ter a consciência quando a gente chegar no plano espiritual e aí sim vai ser nos revelado por que passamos por tal prova ou por tal situação. Exatamente. E até na literatura espírita, né, eu não li muita coisa ainda a respeito, mas do pouco que eu li, toda vez que se relata, né, do plano reencarnatório, a gente só vê misericórdia. A gente não vê em nenhum momento, nenhum relato de, olha, alguém apontando o dedo, né, para esse indivíduo, você vai sofrer isso porque você foi assim, assim. Não, nós vamos receber exatamente aquilo que nós precisamos e temos capacidade de fazer. Obrigada a todos, o estudo da noite foi excelente. Obrigada pela colaboração. Pedimos para a nossa amiga Michele fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade de mais um estudo. Agradecemos pela oportunidade de cada dia aprender um pouco mais sobre esse manual que Jesus nos deixou para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Agradecemos pela espiritualidade amiga nos auxiliando, nos orientando no estudo de hoje. E, principalmente, agradecemos pela oportunidade dessa encarnação, pois temos certeza que é a nossa melhor oportunidade de crescimento e de evolução. Pedimos, Pai, que nos abençoe, que a espiritualidade amiga continue ao nosso lado, nos auxiliando, nos apoiando e intuindo, para que nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, tenhamos em mente que Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, e que sempre teremos apoio espiritual dos nossos irmãos desencarnados, dos nossos mentores, que tenhamos sempre alento e que todos aqueles que necessitam de paz, de consolo, possam ser abençoados e tocados também com o nosso estudo. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.